Gostava também de fazer hoje um testamento não, dar um testemunho da minha fé. Tenho uma relação umbilical com o todo indivisível. Digo isto aos meus filhos muitas vezes. Não me consigo sentir pessoa fora do todo indivisível. E eu gosto muito desta expressão do todo indivisível, que para nós normalmente chamamos Deus, chamamos Deus, mas eu tenho sempre esta ideia de que Deus nunca ninguém o viu, não sabemos o que é, não é? Como diz no Evangelho. E o todo indivisível foi a minha professora Maria João Madeira Rodrigues que me corrigia quando estava a falar com ela. Ela não era crente e eu dizia-lhe: professora, mas Deus? E ela dizia: Bernardo, não se importa o todo indivisível. E eu fiquei com o todo indivisível e gosto muito do todo indivisível e faço testemunho desta minha consciência de que eu não me sinto pessoa fora do todo indivisível. Faço um segundo testemunho, que é o de que sou um cristão muito sofrido, mesmo muito sofrido, muito sofrido. Tenho um feitio, se calhar também não fácil, às vezes, mas sofro também, e sofro, confesso, com a minha própria igreja. Tenho imensa dificuldade e há muitas coisas que eu às vezes não compreendo. E é uma igreja que me faz muitas vezes sofrer. Mas estou na igreja e sinto-me na igreja e sinto-me parte desta igreja. Tem coisas belíssimas e é nela que eu me sinto. E sinto-me nesta igreja pela paixão crescente que tenho desde pequenino pela figura de Jesus. Tenho uma paixão enorme pela figura de Jesus, mediada pelo Evangelho, e gostava mesmo de repetir aqui as palavras do Pasolini, um grande realizador italiano que nos brindou com um lindíssimo filme sobre a história da vida de Jesus, onde Pasolini, que era ateu, confesso, dizia que depois da experiência de imersão profunda no Evangelho de São Mateus, que chegou à conclusão que Jesus era tão humano, tão profundamente humano, que não podia ser humano. É muito bonita esta expressão do Pasolini, eu tomei-a como minha e repito aqui. Cada vez que me aproximo do Evangelho, muitas vezes ainda continuo a ficar emocionado com as lágrimas de Marta, não é? Que enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Quer dizer, eu acho isto de uma humanidade tão profunda, que de facto há aqui qualquer coisa de muito especial. Portanto, este é um testemunho do meu percurso e do meu caminho como cristão. Tenho também uma memória que devo aos meus pais e a um jesuíta de quem eu tenho uma enorme admiração, o Padre António Lopes, que em algumas coisas era um homem que vivia à frente do seu tempo, talvez tenha pago um bocado esse preço, mas eu tenho uma memória enorme da igreja doméstica. Eu experimentei a igreja doméstica desde muito pequenino. Tenho mais memória da igreja doméstica do que do 25 de Abril. Eu tinha 11 anos na altura do 25 de Abril. Mas tenho uma memória profunda da igreja doméstica, porque em várias circunstâncias nós tivemos que ter pequenas celebrações na sala de estar dos menos pais. Nós éramos 6 e vivíamos numa casa relativamente pequena, e portanto a sala onde o meu pai dominava o telecomando a ver televisão e tínhamos os livros todos, era também a sala onde eu tenho a memória de várias liturgias lindíssimas participadas. O meu filho mais velho nasceu com um problema de coração grave, foi operado várias vezes e na véspera de partirmos para a Inglaterra para ele ser operado, porque era uma operação que não se fazia cá, o padre Luís Rochamel, muito querido, acompanhou-nos num batizado de emergência na sala de jantar dos meus queridos sogros, e tenho uma memória lindíssima dessa Eucaristia. Portanto, sou muito sensível também a esta domesticidade, a domesticidade que se mistura tanta vez com a hospitalidade. E por isso eu achei que o meu testemunho hoje faria sentido trazê-lo aqui, apoiado em 3 pequenas capelas. Elas valem o que valem, eu acho que nem valem assim grande coisa, mas valem sobretudo pelas ideias e pelos reptos que nos deixam cada uma dessas experiências. Antes de partir para as capelas, falo só desta experiência, falo sempre dela e tenho sempre que falar dela porque é a primeira experiência, que é a experiência do Colégio São João de Brito em Lisboa, onde os padres jesuítas, o padre
Alberto Brito e o padre Hermínio Rico, mas sobretudo o padre Alberto Brito, me convidou na altura para fazer a remodelação da igreja, e eu, como arquiteto, fiz uma coisa muito ao lado daquilo que verdadeiramente a companhia pretendia. O que a companhia pretendia era trazer o altar para o meio das pessoas, era de que aquilo que se vive e se diz na liturgia pudesse ser espacialmente mais verdadeiro, ter uma ressonância maior. E o resultado desta experiência, que foi muito guiada por eles, eu achei que eles são os verdadeiros arquitetos deste projeto. Eu era ali uma espécie de arquiteto com medo, se isto funcionaria, se não funcionaria, e ajudei-os a testar a solução. O projeto devia ter continuado, eu até tenho aqui uma planta em baixo onde se vê que era possível que uma arquitetura da estruturação arquitetónica do espaço litúrgico podia ser mais ainda consentânea com a estrutura da igreja do Licínio Cruz, e esse passo nunca foi dado. Mas o que me interessa fundamentalmente aqui é a questão da disrupção, não é? Da disrupção. E a disrupção tem que ver com a vivência do espaço, com a habitabilidade desta casa multifuncional, não é? E de que a partir do momento em que se retirou o altar lá de cima e o altar veio para o meio das pessoas, aconteceu muita coisa, não é? Aconteceu muita coisa e muita coisa mudou. E mudou também na minha vida. Eu depois tive que fazer uma tese de doutoramento, porque era professor no ISCTE, e achei que faria sentido fazer uma tese sobre a estruturação arquitetónica do espaço litúrgico. Isto foi uma frase que eu demorei tempo para chegar. A estruturação arquitetónica. Como é que nós nos arrumamos em casa, não é? Como é que nós nos organizamos em casa? Mais um preâmbulo, um pré-preâmbulo, para vos dizer que eu vou tentar fazer uma viagem muito curta por estas 3 capelas que vos vou apresentar, a partir desta perspectiva incómoda da passagem muito bonita do Evangelho, que é os discípulos de Emaús, onde eu sempre li, não sei se bem, se mal, pode ser a minha liberdade a interpretar estas coisas, não é? Uma hermenêutica se calhar um bocadinho mais infantil, mas onde eu sempre percebi os 2 grandes momentos da liturgia, os 2 grandes momentos da Eucaristia, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. São 2 grandes momentos que são complementares e que funcionam em complementaridade. E isto é uma fotografia que o Aldo Van Eyck, um arquiteto que eu admiro muito, uma espécie de um homem que reagiu muito à rigidez da modernidade do Corbusier dura, e que tirou esta fotografia, que apresentou numa conferência em 68 em Delft, e curiosamente isto é a nossa Praia da Nazaré, são as nossas varinas, não é? É muito bonita esta fotografia. E ele fala nessa conferência de uma coisa que é lindíssima, que eu uso para me curar. Eu acho que todos nós usamos para nos curar, que é passear à beira do mar, não é? Entre o mar e a terra, entre 2 realidades. Aldo Van Eyck fala nisto. Temos que aprender a conciliar domínios que aparentemente são contrários, porque é aí, no meio desses 2 domínios, que nós encontramos um sentido, e que encontramos um sentido de pertença, não a um, não ao outro, mas aos 2, em simultâneo. O caminhar ao longo do mar e da terra, não é? E eu gosto de fazer esta ponte e de pensar que no percurso para Emaús, os 2 apóstolos caminhavam perdidos e aparece uma figura misteriosa, não é? Que lhes enche o coração, é dito no Evangelho. E os 2 domínios que eu gosto de encontrar aí é o domínio da tradição veterotestamentária e da neotestamentária, e de como uma não vive sem a outra, e que como uma ilumina a outra, não é? E dá-lhe sentido, e dá-lhe um novo sentido. Eu imagino sempre que isto é uma espécie de percurso entre as 2 tradições e que tem esta dinâmica. Gosto sempre de pensar também que o caminho para Emaús não resolveu o problema da incógnita daquele personagem misterioso que lhes enchia o coração. Aquele personagem enchia-lhes o coração, mas eles não conseguiram perceber quem ele era. Ou seja, é quando eles o convidam para pernoitar na estalagem
E quando se sentam à volta da mesa, isto é uma das duas representações é uma das duas lindíssimas representações da ceia, em que temos o estalajadeiro, a mulher, e aqui mais um personagem ou outro, e é quando Jesus, à mesa, sentado com eles à mesa, parte o pão, lhes dá o vinho, é nesse momento que eles o reconhecem. Há aqui eu sempre fui muito sensível a este momento. Porque é que eles não o reconheceram no caminho? Porque é que eles não o reconheceram diante da inteligência com que aquele estranho interpretava a tradição neotestamentária, interpretava aquilo que estava a acontecer e conseguia, inclusivamente, encontrar sentido na raiz do dente, em tudo o que vinha de trás. Mas não conseguiram, apesar de tudo, reconhecer, mas reconhecem-no na fração do pão e nesse momento ele desaparece, não é? A seguir à refeição. E, portanto, isto durante o meu trabalho de investigação de tese e, sobretudo, as viagens que fiz no centro da Europa, mostrou-me claramente que há aqui qualquer coisa de muito importante de basilar na vivência e na experiência da liturgia, para que ela seja verdadeiramente instrumental, não é? E para que nos transforme em homens e mulheres corajosos, não é? O último preâmbulo, antes de passar rapidamente às três capelas, é de um arquiteto que descobri já na tese, Émile Stéphane, é um dos grandes arquitetos que trabalha com Romano Guardini. Ele não era o braço direito do Romano Guardini, esse era Rudolf Schwarz, mas Émile Stéphane, ainda novíssimo, acaba por ser apresentado a Romano Guardini, um personagem que eu aconselho e que vale a pena estudar e conhecer. Mas é Émile Stéphane talvez aquele que melhor compreende a grande mudança que é semeada e trabalhada no Castelo Rottenfels, o movimento da juventude católica alemã. Estamos a falar em 1929 e este é talvez é um dos principais motores daquilo que vai acontecer depois, mais tarde, no Concílio Vaticano II. Estamos a falar muito tempo antes do Concílio Vaticano II e o que acontece nesse castelo é uma antecipação fundamental. E esta imagem que vos trago aqui é uma imagem da procissão de Lubeck, que era uma procissão que atravessava várias igrejas na cidade, e as pessoas tinham deixado de caber dentro da igreja de uma delas, tinham deixado de conseguir fazer o percurso por todos os altares ao longo da igreja, e portanto o Émile Stéphane decidiu fazer e organizar a procissão cá fora, montando, vê-se aqui neste esquema da direita, um altar, juntou os 4 altares no meio, e a parede que vocês veem, a parede que define este espaço, este vazio, esta assembleia, é constituída por pessoas. E nasce aqui, quer dizer, e o Émile Stéphane põe uma grande ênfase na ideia das pedras vivas, da Igreja das Pedras Vivas, de que, e tem essa ressonância em Jesus sempre, não é? Que é é a pessoa que mais nos chama a atenção sempre, de que a verdadeira igreja é a igreja das pessoas, é a igreja das pedras vivas. Tudo o demais, a roupa, o alimento, a construção, por mais bela que seja, serve à construção das pedras vivas. Pedras vivas onde entram os sábios, os poderosos, os coxos, os aleijados, os estropiados, as pessoas que, como eu, têm muitas dúvidas, têm lugar a definir esta arquitetura e este espaço e este grande vazio no meio do qual habita aquele em torno do qual nos reunimos tanta vez. Desculpem ainda mais um mini preâmbulo para vos dizer que este também foi uma conquista que fui fazendo ao longo da tese e da investigação da tese. Isto são desenhos colocados à escala. Isto são as diferentes basílicas do século IV, que é assim uma espécie de um momento-chave na Igreja que sucede à Igreja doméstica, não é? E onde a Igreja se institucionaliza pela mão do Império Romano. Mas mesmo assim, aquilo que este esquema nos mostra é de que nestas 4 tradições das basílicas do século IV nós tínhamos diferentes maneiras de habitar a casa, a Assembleia. Diferentes maneiras, diferentes tradições litúrgicas para a mesmíssima função, para o mesmíssimo programa. Desde as basílicas mais ortodoxas do Império Bizantino
até às basílicas sírias, as mais próximas da fonte e da origem, até às igrejas do Norte de África, o Norte de África profundamente cristão, no século IV, e as basílicas romanas. Diferentes maneiras de habitar esta tradição. E diferentes colocações, por exemplo, do altar e do ambão. Aquilo que, de qualquer maneira, todas elas valorizam é os lugares arquitetónicos e a importância dos lugares arquitetónicos da palavra e do altar. São dois grandes momentos que estruturam a nossa liturgia. Voltamos outra vez à praia de Nazaré e à ceia e à última ceia de Jesus, não é? São estes dois grandes momentos que nós encontramos ainda nestas diferentes tradições litúrgicas. E agora já estou mesmo a entrar, esta foi talvez a influência maior só por imagem. Eu na altura não conhecia este projeto, depois uns anos mais tarde fui visitá-lo. Isto é um projeto de um grande arquiteto que trabalhou com o Cardeal Larcar em Milão. Deixem-me ver se... já vos vou dizer o nome. Eu agora eu ando assim com uns bloqueios de nomes, mas já lá chego. São 61 anos e tem sido assim umas semanas difíceis. Mas esta é uma Gresleri. São dois irmãos Gresleri, e este Gresleri, à semelhança do nosso Diogo Lino Pimentel, começa muito novo. O professor falou no Merrar, não é? E isto é o Merrar de Milão, que é uma coisa incrível. Esta figura do Larcar é uma história que vale a pena investigar-se e estudar, é um grande exemplo. E o Gresleri, obrigado Hugo, é um miúdo novíssimo, com 20 e poucos anos, que vai para a periferia construir pequenas capelas e pequenas igrejas. Enfim, é uma história muito bonita. E faz este projeto em Pordenone, que é a Capela dos Estudantes, onde desenham um banco só. Eu fiquei tão apaixonado por este banco. É um banco só à volta de um altar, da mesa. E a ideia do banco fez-me pensar que o banco não é já só o símbolo do lugar onde nos sentamos, pregados ao chão, organizados mais em fila de autocarro, organizados mais à volta de qualquer coisa. É muito mais do que isso. É o símbolo também da nossa identidade. Nós estamos todos sentados e reunidos à volta da mesa, não é? O à volta da mesa é também a nossa identidade que se joga. E falo-vos deste primeiro projeto, a Ermida do Cristo de Silêncio, que fiz para as escravas do Sagrado Coração de Jesus, em 2005. Foi um projeto muito pequenino e muito rápido, e onde o desafio era, junto à entrada da quinta, transformar um pequeno posto de transformação de energia, que nunca chegou a ser usado, retirar o equipamento elétrico todo que estava de lá e adaptar isto para um espaço de silêncio e meditação a quem quisesse passar ali no portão da quinta, entrar, meditar, rezar um bocadinho e voltar a sair, ou então para quem estivesse a fazer um retiro ou um momento de reflexão na quinta. E por isso a ideia que nós tivemos foi a de criar uma espécie de um adro, uma antecâmara, não é? As antecâmaras são muito importantes em tudo na arquitetura. Entre o dentro e o fora existe sempre um espaço. Nunca existe, aliás, como em nós, não é? Não existe um dentro e um fora. Existe sempre um umbral. Na nossa pessoa também existe esse umbral, não é? A maneira como eu acolho o próximo. Aliás, a hospitalidade joga-se no umbral. A capacidade que eu tenho de reconhecer um outro como um outro. Tudo isso se joga entre o dentro e o fora. E o dentro e o fora existe também na tradição da Igreja, como em muitas outras tradições, a importância do umbral. É uma espécie de um espaço de preparação, de caminho em direção à intimidade e ao nosso próprio interior. Aproveitámos a porta do PT, uma janela pequenina do PT, e criámos uma estrutura metálica à volta e pintámos o PT quase de preto para o anular, porque o plano que nós tínhamos era... Eu já volto a este slide. O plano que nós tínhamos era plantá-lo com vinha virgem, que coincidia. A vinha virgem tem esta coisa de ser cíclica, não é? E, portanto, acompanha as várias estações do ano. Podemos vê-la despida e nua no inverno, podemos vê-la na primavera a ganhar flor, no verão muito preenchida, e, de repente, fez sentido que o PT se transformasse desta maneira.
Aquilo que nós fizemos foi, como veem, está ali a localização dele à porta de entrada da quinta, longe ainda da Casa de Retiros. Havia esta alameda de ciprestes que fazia com que houvesse ali um caminho profissional até à porta, não é? A importância da porta, tinha muito que se lhe dizer. E o que nós fizemos foi colocar esta estrutura metálica e depois vocês veem lá dentro esta réplica do banco do Gresleri, não é? Com uma outra escala que dá a volta ao espaço, contorna ao espaço. Na altura discutimos muito isto com as irmãs escravas, elas queriam uma coisa mais direcionada para um determinado ponto e acabámos por, depois de muita discussão, perceber que isto já não era só um banco, adquiria uma dimensão simbólica mesmo para quem está sentado a rezar naquele espaço, porque ao sentar-se no U vai sempre sentir a presença de um outro que está lá e que habita aquele espaço no vazio definido pelo próprio banco, ou também durante a celebração de uma Eucaristia, onde todos estão sentados à volta de qualquer coisa que está a acontecer no meio. Aqui uma imagem da porta e o espaço interior, um espaço que tinha que evocar para nós o silêncio, tinha que ser um espaço suficientemente vazio e despido para que pudesse ser habitado, para que quem chegasse lá se pudesse instalar. O Heidegger, um grande filósofo que faz parte da nossa tradição intelectual, falava muito disto, não é? E na sequência dele, um grande jesuíta, que foi seu aluno, Friedrich Meinecke, ouviu muitas vezes falar sobre isto, que nós, para nos instalarmos, precisamos de encontrar um certo despojamento no espaço, para que possamos habitá-lo, para que nos possamos instalar, trazer o nosso para lá. O Meinecke dizia que essa é a primeira função de uma igreja, que é acolher quem lá entra a precisar de repouso. E depois ele acrescenta uma coisa muito bonita, diz: o repouso, para mim, é o espaço que nós precisamos de ter para voltarmos a ser senhores de nós próprios. Gosto muito de dizer isto a mim próprio, não é? De cada vez que eu preciso deste repouso, é sinal de que estou a precisar de ser senhor das minhas decisões outra vez, ser senhor de mim próprio. E então ele dizia: esta é a primeira função de uma igreja, é a primeira grande função de um espaço. E por isso este vazio crítico, este vazio ou este silêncio que o espaço tem que proporcionar, tem esta dimensão, é permitir o acolhimento, a hospitalidade, sobretudo que nos possamos instalar neste espaço. A capela permitia então este mesmo vazio mediado pela trepadeira lá fora que se via através desta janela pequena e de um grande pano branco que tapava um bocadinho a porta de entrada, para que a pessoa possa entrar mesmo dentro do coração, como diria Caffarel, não é? É o centro das muitas cebolas que estão na nossa pessoa e na constituição da nossa pessoa, e lá bem no centro, Caffarel dizia, há um eu, há um olhar interior que comanda esta nossa operação e que é muito profundo. E nós sabemos que é muito difícil chegar lá, chegar até esse eu profundo que comanda a minha existência. Essa viagem através das capas das cebolas pode ter aqui esta ajuda, este apoio na arquitetura, que nos ajude. A arquitetura só pode fazer isso, só pode dar um pequeno apoio nesta viagem até ao mais íntimo de mim próprio, onde, nesse mais íntimo de mim próprio, eu estarei em condições de recolher, de reconhecer a fração do pão. E quando nós temos essa experiência do reconhecimento da fração do pão, a nossa vida transforma-se. É uma experiência, muitos de nós, se calhar, já a sentiram com muita intensidade, eu já a senti com pouca intensidade, e sei que é maravilhosa. Essa experiência profunda de sentir dentro de nós este Cristo que se revela neste gesto tão bonito da fração do pão. Uma pequena imagem do altar que era não habitual, portanto não é o lugar dele no centro deste espaço. O altar está arrumado num espaço à entrada da capela, e quando há uma Eucaristia, uma pequena liturgia, por exemplo, num exercício espiritual, é colocado o altar no meio. E aqui é uma fotografia que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é a inauguração da capela em 2005, da Ermida. Isto não é uma capela, da Ermida, no ano 2005, e onde estão aqui uma data de pessoas muito queridas, não é? O João Norton, meu colega de sempre de arquitetura e jesuíta,
e a melhor coisa que me aconteceu na vida, que é a minha mulher, que está ali sentada, já com 1, 2, 3, 4, depois ainda tivemos mais um filho, portanto tudo isto está infectado de coisas amorosas para mim. E é uma liturgia em que estamos todos à volta, e no meio está esta presença que nos habita e que dá sentido às nossas vidas. Fiz depois em 2014, no ano terrível em que defendi a minha tese na Universidade do Porto. Eu digo terrível porque eu sou mais dos bolos, de fazer bolos, e uma tese é uma coisa que tem, e uma investigação, tem uma metodologia própria, não é? E há pessoas que estão mais talhadas para isso. Ainda por cima, experimentei um tema e escolhi um tema muito difícil, pelo qual não estava claramente preparado, não é? Liturgia e arquitetura na contemporaneidade. O que me valeu ainda foi o discernimento que tive para ir visitar muitas capelas no centro da Europa, que era o local que mais me interessava. Tinha sido o epicentro do concílio e, portanto, eu queria ver como é que funcionava o epicentro do concílio, e aprendi muito visitando. Foi o que me salvou um bocadinho e que me ajudou a poder interpretar aquilo que me aparecia à frente. Houve também uma coisa importante, não falo muito dela e estou-lhe muito grato, que foram as várias conferências a que fui em Boze. Para quem estiver interessado, eu aconselho vivamente. Boze é um mosteiro ecuménico que nasceu no Concílio Vaticano II, pela mão de Enzo Bianchi. É ecuménico e feminino e masculino, tem monges e monjas, tem uma produção editorial acima de suspeita e de grande qualidade. Eles publicaram vários seminários litúrgicos, vários seminários sobre liturgia, com várias publicações, e portanto habituei-me durante vários anos lá ir e todos os anos encontrar pessoas que de facto sabiam muito disto, padres, teólogos, liturgistas, arquitetos. Foi assim um caminho de enorme aprendizagem. Deixo-vos aqui este lamiré. E em 2014 estava a fazer a tese, estava muito ocupado em Lisboa, não pude ir a Sevilha, a um congresso que houve onde se discutia justamente liturgia na contemporaneidade, e foi lançado um desafio para quem quisesse, em vez de fazer uma comunicação escrita, tentar responder através de um póster e de um painel qual era o seu entendimento hoje do que é que poderia ser uma capela vulnerável, uma capela pobre, que se construísse num qualquer sítio do mundo com material reciclado. De que maneira é que através desses partilhos e dessas condicionantes se traziam ideias do que poderia ser a contemporânea, o que podia ser o espaço religioso hoje no meio do barulho do mundo. E nós desenhámos esta capela, chamámos-lhe a Capela das Bem-aventuranças, foi ideia nossa, chamar-lhe assim, a Capela das Bem-aventuranças, e inspirámos-nos nos sistemas construtivos reais, infelizmente, dos campos de refugiados africanos. São vários, onde há pessoas que vivem a vida toda, eu não fazia ideia, nascem e morrem nestes campos, e neste caso concreto as construções são feitas com umas estruturas de arame que são entrelaçadas por varas de árvores e troncozinhos de ramos de árvores e depois cobertas com panos, e são as casas onde muitos deles vivem. E nós inspirámos-nos para fazer uma capela com uma estrutura também metálica, um bocadinho mais disciplinada, com vários troncos e ramos, e depois um outro espaço interior que seria um espaço circular, uma coisa que foi sempre muito mal compreendida na tradição arquitetónica do espaço das igrejas, mas que tem muito que se lhe liga, não era para hoje. Vida é o lindíssimo espaço litúrgico da Igreja da Serra do Pilar, que tenho uma grande admiração pela maneira como tratam a liturgia lá, e eu resolvi implantar, como isto era um encontro internacional, achei que fazia sentido implantá-lo neste campo de refugiados e à mesma escala na Praça do Vaticano. Ele adquire é a mesma capela, não é? Exatamente a mesma capela, mas adquire significados completamente distintos num ou noutro, não é? Porque a escala do espaço urbano, do espaço construído de um, é completamente diferente do espaço do outro. E
aqui uma imagem que se vê muito mal, vou passar à frente, não interessa. Esta é a imagem do campo, ali é encarnado uma Nossa Senhora africana, a imagem da porta, como que a acolher quem chega ao espaço, ao tal espaço intersticial, ao tal espaço de acolhimento, não é? Que vocês veem ali naquele círculo, não se vê bem, mas no fundo são os dois círculos, o tambor interior que é interior e o outro que é um primeiro adro, é outra vez uma antecâmara, sempre da entrada. Aqui está o espaço e o interior, inspirado numa das instalações do James Turrell, que gosto muito, que é um Sky Watcher, que é um espaço circular com um banco à volta e que depois tem uma luz cósmica, não é? O Cardeal Ratzinger falava muito disto, da importância de nós regressarmos a esta dimensão cósmica, e eu acho que ele interpretava essa dimensão de uma maneira correta, que é a beleza de nós podermos voltar a sentir que a luz, que nós circulamos à volta do Sol, não é? E que a noite, a manhã e o dia nos referenciam, não é? E que o espaço nos referencia cosmicamente. E esta luz na cobertura mostra-nos isso mesmo, não é? Como a luz vai entrando, vai ganhando vários matizes. E cá embaixo um espaço informal com a Nossa Senhora a espreitar ali na porta. E agora aqui, quando fizemos esta imagem, que eu acho que era uma imagem um bocadinho amorosamente provocadora, o que nós queríamos dizer é que no interior, e quando estivermos a celebrar no interior, isto tanto pode ser um grupo de jovens católicos em Roma, como no Burundi ou no Congo, é igual. O espaço interior é igual e o céu é o mesmo. Se no exterior o contexto os separa, no interior nada os separa, é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é a mesma realidade, é o mesmo mundo, é a mesma luz. Com esta capela, enfim, não sei se consegui, mas deixava-vos esta dimensão de que qualquer coisa não está bem ainda, não é? Qualquer coisa não está bem ainda, não é na Igreja, é no mundo, é em nós. Enquanto houver tanta divisão, não é? Enquanto houver significados tão opostos, há qualquer coisa que não está bem, não é? E este Jesus, que eu tenho esta paixão tão grande, foi sempre este homem que nunca teve, nunca conviveu com paz, com estes extremos, não é? Com esta injustiça, com esta falta de justiça. Por último, apresento-vos aqui uma terceira capela que fiz para os missionários da Consolata, um desafio muito grande, que eu acho que é uma realidade que acontece a muita gente e com o qual nos confrontamos muita gente. O professor José Carlos há bocado falou nisto, não é? De entrarmos de repente num espaço para a liturgia e de repente ser um espaço muito desadequado, muito antigo, que nos fala de coisas que nós não conseguimos compreender, de abstrações sobre abstrações. Estou ainda dentro do tempo, Sandra? 5 minutos. Abstrações sobre abstrações que não nos deixam compreender sequer a liturgia. E se nós não compreendemos a liturgia com a nossa barriga, com o nosso estômago, como é que nós vamos sentir dentro de nós a fração do pão? Como é que nós vamos sentir que nós somos também parte deste pão que é partido e que é doado aos outros, não é? Como é que é possível sentirmos isso se a liturgia não nos entrar e não nos interpelar no estômago e na barriga? Isto aqui já foi uma experiência que o padre Hermano, que gosto muito dele, missionário que entretanto foi para a Itália, quis fazer quando nós começámos a trabalhar, e foi muito bonito porque isto era um seminário internacional com jovens que vinham de vários países, sobretudo africanos, e ele pediu-me para fazer um curso, mini curso sobre liturgia, onde eu falasse sobre as experiências todas das capelas que tinha visitado e de que maneira é que através desse curso todos juntos conseguíamos transformar este espaço. Por isso foi um desafio em conjunto. Aqui está uma fotografia de um dos seminaristas e vocês veem o aspecto. Isto era uma capela da casa, muito triste, muito triste. Passámos neste pequeno curso por várias coisas muito importantes, que aqui eu vou passar muito rápido para não acabar fora do prazo. Passámos por esta capela de um grande arquiteto que é muito pouco conhecido, que se chama Ottokar Hull, um arquiteto austríaco que se dedicou muito à questão
da obra não ser acabada, das obras de arquitetura não serem acabadas, mas deixarem muito espaço para os arquitetos que são aqueles que habitam a seguir, as poderem transformar. E desenhou esta capela no Mosteiro de Melk, muito bonita, onde ele valoriza profundamente o movimento da passagem da liturgia da palavra para a liturgia eucarística. Um outro momento muito fecundo, que é 1929, recuámos, aquela era uma igreja, uma capela dos anos 60, aqui estamos a falar da grande experiência de Romano Guardini, é um homem extraordinário, um padre extraordinário mesmo, que vale a pena falar cada vez mais dele, e aqui nós vemos... Desculpem, aqui nós vemos a Sala dos Cavaleiros e a capela em Rottenfels, onde ele cria este embrião de transformação, de movimento de renovação da arte e da arquitetura, e reúne uma quantidade enorme de jovens pintores, artistas, arquitetos, liturgistas. Por exemplo, aqui também que Kallenfels, o padre oratoniano, que vai estar depois na origem da igreja de São Lourenço, em Munique, que faz aqui o seu tirocínio ao lado de Romano Guardini e acaba por sucedê-lo, não é? E é aqui que em 1929, por sugestão de Rottenfels, não do arquiteto Rudolf Schwarz, curiosamente, tal como não fui eu que fiz aquela proposta na igreja do Colégio João de Brito, é Kallenfels que diz ao Romano Guardini e ao Rudolf Schwarz, e que tal se puséssemos o altar aqui nas janelas que dão para o rio Main, em vez de a pôr ali na parede? É porque isso permitia que nas celebrações das vigílias pascais nos sentássemos todos à volta. Reparem, em 1929 eles começam a celebrar em língua alemã a liturgia aqui. E estes são os bancos muito bonitos que ele desenhou e que podem ser agregados uns aos outros. E isto é uma fotografia de 2010, quando lá tive, portanto vejam a plasticidade do espaço, esta descoberta que se faz em Rottenfels de que a liturgia é a nossa casa e que nós temos toda a capacidade de poder modelar o espaço litúrgico. O espaço litúrgico é modelável, tal como a nossa casa é modelável, não é estática. Vou passar para a frente os primeiros desenhos da capela, muito inspirados por tudo aquilo que eu fui aprendendo, e aqui aparecem umas fotografias do espaço já transformado, ainda muito cru, só com o desenho do mobiliário, que são os bancos móveis, uma cruz que foi muito inspirada numa viagem que fiz ao México e onde conheci aquele arquiteto monge dominicano incrível, que fazia esta cruz de braços iguais, lindíssima. E aqui um separador, uma antecâmara, um frame, são estes espaços intersticiais que protegem, são as capas da cebola, não é? Que nos ajudam a chegar ao interior dos espaços. A posição do altar, a cruz, e esta é uma imagem, eu gosto muito dela porque eu gosto muito deste Jesus das Irmãzinhas dos Pobres, e havia muito aqui a questão do tempo, do passado e do presente, da modernidade, de haver peças que tivessem capacidade de comunicar às pessoas o que são, não é? E, por exemplo, nós desenhámos um ambão, aqui está o altar, aqui está o ambão, e junto com os padres missionários percebemos que podíamos replicar um bocadinho o modelo de Bose e na frente do ambão termos um ícone, e que esse ícone ajudava a compreender também melhor este lugar arquitetónico da palavra. E é muito bonito porque aqui na celebração os senhores padres estão aqui, toda a comunidade está sentada à volta e há uma pessoa que está a fazer a leitura no ambão, não é? Está ali o foco. E à semelhança... Oi? Não sei. E do lado de cá, pois temos o momento da Eucaristia, não é? Onde não houve um grande movimento aqui de pessoas, porque o espaço é pequeno e elas estão sempre sentadas no mesmo sítio, mas o foco mudou. Mudou qualquer coisa, houve qualquer coisa que mudou, e isso interpela, isso percebe-se, a domesticidade do colocar a mesa, preparar a toalha da mesa, preparar os alimentos, tudo isso ajuda a barriga a compreender a beleza da Eucaristia e a domesticidade e a fragilidade dela, não é? Se pensarmos no arquétipo do espaço litúrgico como a estalagem do caminho. Por último, mostro-vos aqui este sacrário. Para mim teria sido uma coisa muito mais simples, mas foi uma viagem que fizemos com eles. Eles me explicaram, não, tem que ser uma coisa com um significado legível para nós.
a imagem que nós temos da Nossa Senhora que temos em Turino deveria vir aqui para a capela e, portanto, fizemos uma reprodução. Ainda tentei pedir à Madalena que me ajudasse aqui no espaço e a Madalena, coitada, teve dificuldade em compreendê-los, não é? E eu, enfim, tive que trabalhar até ao fim e, portanto, acabei por pôr ali uma réplica da imagem da Nossa Senhora deles, mas isto dizia-lhes muito, não é? E, portanto, é um compromisso e as nossas casas estão cheias de compromissos. O sacrário não se percebe, mas é uma caixa azul, é um azul escuro, um azul muito escuro, que achámos muito bonito, e uma amiga minha, que é uma delícia de pessoa, gosto muito dela, fez este peixe gravado numa peça de cerâmica. Ela estava a fazer um curso de cerâmica, e gravou aqui o peixe e nós incrustámos o peixe na caixa azul. Isto foi tudo feito no meu escritório mesmo, andou ali tudo a mexer. E o sacrário, quando abria com esta coisa do dourado, da luz que se revela para fora, não é? Para a comunidade. E aqui vocês veem a peça de cerâmica. Houve uma coisa que vou voltar atrás, mesmo já no fim, que não mostrei, passei depressa demais, mas a estrutura da capela, antigamente tinha uma porta de entrada a partir do jardim e de uma escada por aqui, e depois a porta que os seminaristas usavam no fundo do corredor. E nós optámos por redesenhar a porta para que ela fosse transparente e a capela passasse a ser um lugar especial na casa, o coração da casa, e criámos aqui estas ripas de madeira que criam aqui uma proteção ao espaço para a liturgia. Propusemos que o altar tivesse aqui, o ambão ali, e um grande espaço para o sacrário com a cruz ali, depois a cruz na realidade vai para aqui. E entendemos que, enfim, que isto poderia funcionar muito bem como liturgia. Eu soube hoje que, entretanto, o altar já mudou de sítio e está numa posição mais estática agora ao lado do ambão, mas nós habitamos as nossas casas, é assim, não é? É assim, e portanto eu faço aquilo que o Frei Bento me disse uma vez para fazer: ó filho, fala das tuas coisas e fala da tua experiência, não deixes de falar. E eu vim aqui hoje com esse sentido de missão, não de vos dizer é assim que se faz, longe de mim, mas vim-vos dizer é assim que eu compreendo, e sobretudo é assim que eu compreendo depois daquele calvário que foi a minha tese de doutoramento e aquela viagem toda que fiz. E olhem, acabo com isto, que é uma imagem, estou mesmo no fim, portanto eu acho que correu muito bem. Na minha tese de doutoramento espalhei-me ao comprido, porque falei durante o tempo que tinha para falar e cheguei a 1/3 da minha explicação. Portanto, acho que melhorei muito hoje, mas gostava de vos deixar isto, que é um repto para o nosso futuro, todos juntos. E isto é uma coisa que nos acompanha desde o início. Isto é uma escultura lindíssima, talvez não é uma Pietà, mas é uma mãe com um filho, é Maria com Jesus, talvez das imagens mais bonitas que eu já vi e que eu descobri na loja de Rottenfels, na Casa da Juventude Católica Alemã, uma casa que fez frente com coragem ao nazismo e que foi fechada por eles. Esta mãe tão bonita da Maria Hellebruck, isto era muitíssimo moderno na altura, não é? Como devem calcular, em 1929, e ela é tudo frágil na relação da mãe com o filho. Eu tive agora a segunda neta, que grita muito, agora está a gritar menos, mas e esta coisa é muito frágil, não é? A criança é uma coisa muito frágil, nós também somos muito frágeis, mas o bebê é especialmente frágil. E esta mãe que pega no bebê, que é mesmo um bebê, não é? E o vira para o mundo, para os outros, não é? Como que eu estou a preparar-te para que te entregues, para que reconheças o outro, para que reconheças o outro e sejas mais tu própria reconhecendo o outro. E esta imagem, que é lindíssima, lindíssima, desapareceu. E eu, quando lá estive, não a encontrei em lado nenhum. E quando entrei na capela do Rudolf Schwarz, vi uma cabeça um bocadinho esquisita, com um ferro chumbado na parede. Não trouxe a fotografia para não amassar. E eu não queria que vocês ficassem com essa imagem da escultura, exceto quando lá forem, não é? Se lá forem, só vão ver a cabeça da Nossa Senhora, assim, curvada, com o ferro e esse ferro cravado na parede. Porque quando eles tiveram que fechar, na última celebração que fizeram em 1929, tiveram que fechar por causa do nazismo, que proibiu o Romano Guardini de ensinar, mandou fechar o movimento, o Kickborn, a estátua foi colocada
o bispo de Maine não gostava da estátua, achava excessivamente moderna, da mesma maneira que, infelizmente, o cardeal Ratzinger também não gostou nada do altar do Chilida para a belíssima Constatação de São Pedro, uma casa lindíssima dos jesuítas, não é? Um centro paroquial e uma estação de arte contemporânea do melhor que eu visitei. A cabeça, isto foi parar a uns armazéns escondidos, partiu-se tudo e a única coisa que sobrou, quando a igreja volta outra vez ao castelo, já depois do nazismo, é a cabeça de Nossa Senhora. E, portanto, a imagem que eu sempre tive daquela capela era da cara dela até o dia em que eu descobri na papelaria esta lindíssima escultura. Eu não mostro a cabeça de propósito para que vocês fiquem com a beleza desta mãe que entrega este filho frágil desta maneira, não é? E agradeço-vos. Enfim, espero. Obrigada. É uma pincelada.